Bom, Geninho, você estava falando que, e a gente conhece, né, o teu trabalho, nem sempre vai ter portão fechado nos teus treinamentos, mas a tua opção ontem foi de já fechar o treinamento. É mais para você já começar a testar, colocar um pouquinho a tua ideia e aí depois começar a soltar um pouco mais? Explica um pouquinho para a gente. Não, mais ou menos isso, mais ou menos. Como nós estamos aí numa transição de trabalho, né? Como eu disse, cada treinador tem uma maneira de pensar o jogo. E todo início, quando você tem que fazer algumas mudanças, né, você tem um pouquinho de trabalho para que essas coisas aconteçam. Nunca as coisas acontecem de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo de maneira gradual. Então é o tipo do trabalho onde o treinador tem muita participação, você para muito, se orienta muito, você fala muito, você cobra muito. Tá? Então, se você faz, de repente, um tipo de trabalho desse aberto, e eu faço uma cobrança, de repente, um pouquinho mais forte em cima de algum jogador, da arquibancada pode passar uma impressão diferente, né? Então, quando é esse tipo de situação, a gente prefere ter um pouquinho de privacidade. Não tem nada a ver de esconder maneira de jogar, de movimentação. Nós não fizemos nada que o adversário, de repente, não saiba ou que vocês não presumam que a gente vai fazer. Mas foi um trabalho muito parado. Foi um trabalho que acabou se tornando um trabalho um pouquinho longo, mas por causa de muita paralisação, de muitas correções, né? E quando acontece isso, a gente prefere ter um pouquinho de privacidade. Quando as coisas começarem a funcionar melhor, os encaixes já começarem a acontecer de uma maneira um pouco melhor, e eu espero que isso aconteça bem rápido, porque as coisas, as mudanças não são radicais, ninguém aqui quer pôr um ovo em pé, né? Eu acho que logo, logo, tudo vai voltar à normalidade. Pode ser que na véspera de um clássico, que aí é mais charme, né? Você tranca um treino, mas um caso específico, bem específico, não... Na normalidade, não tem porquê. Não tem porquê, de repente, eu fechar um treinamento se eu vou jogar no Norte, ou se vem um time do Norte para cá, né? Hoje em dia, por mais que você tente fazer a coisa em segredo, é muito difícil que você mantenha o segredo. Vocês hoje têm uma habilidade, têm meios de conseguir a informação de uma maneira muito rápida. Então, de repente, não precisa esse expediente. Geninho, até em cima dessa formação do que você pretende fazer para esse jogo com o Juventude, né? A gente viu, pelo menos na terça e na quarta-feira, você já trabalhando com o Ayrton, junto com o Alemão e também com o Betão, dando aquele indício que você pode mudar realmente esse esquema e trabalhar com 3 zagueiros. Realmente essa é a tua ideia já para esse compromisso de sábado com o Juventude, mudar um pouquinho essa postura do Avaí, daquilo que tinha praticamente 1 ano e meio com o Claudinei? Aos pouquinhos eu estou tentando passar alguma coisa. Então, eu devo fazer um outro trabalho hoje, né, conversar com o grupo, como eles estão sentindo algumas mudanças, para ter a minha definição. Eu devo ter a minha definição depois do trabalho de hoje, né? Quero conversar com eles, não conversei ontem, após, a semana foi bastante puxada, foi muito forte, tanto que quando terminou o treinamento nós não fizemos nenhum complemento, né, nenhum complemento, foi só o treinamento e o pessoal saiu para descansar. Então, eu não tive a oportunidade da conversa e vou ter essa conversa hoje. Como eles estão sentindo? É muito importante para o treinador que o grupo receba bem alguma mudança, por menor que ela seja. Porque senão você pensa em mudar para melhorar e você piora, né? E toda mudança, a princípio, te traz uma pequena dificuldade de adaptação, principalmente num grupo que vinha jogando há quase 2 anos, de uma maneira. Então, era um grupo viciado num certo tipo de movimentação, mesmo porque esse grupo está sendo mantido em 70%, 80% nesse período. Então, tem jogador que está jogando há mais de ano fazendo uma função. Você chega para ele e fala, ó, você não vai mais pela direita, você vai pela esquerda. Ele vai acabar ficando no meio e não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, você tem que ir sentindo do jogador como ele está sentindo a mudança, como ele está... E, aos poucos, você vai fazendo. Se de repente ele, não, chefe, dá para fazer, não tem problema, de repente você arrisca. Então, eu ainda não tenho definido a maneira que vou, né? Nós podemos ir daquela maneira que nós jogamos a passada, o primeiro tempo um pouco mais adiantado, como eu posso de repente encaixar mais um zagueiro liberando bastante meus alas, né? Vamos ver como a gente faz hoje. Esse trabalho dos alas, Geninho, você já tem definido quem vai atuar pela esquerda? Porque no último jogo o Capa começou como titular e até então João Paulo é quem vinha jogando. E na ala direita,
Você utilizou essa semana até o Renato, mas o Guga é quem vinha jogando na lateral direita. Já tem definido e o Renato pode talvez se deslocado mais para o setor de meio de campo? Não, a posição de origem do Renato é lateral, mas ele vem fazendo bem, aquele homem na frente, vem fazendo bem aquela dobra com o Guga, né? Em termos de escalação, eu não devo mudar muito, deve continuar, a princípio, o Guga na direita e o Capa na esquerda para iniciar o jogo. Em termos de nomes, assim, principalmente pelas alas, não penso em mexer. Pode ser que você faça isso durante o jogo ou num próximo jogo. As mudanças acontecem invariavelmente para o treinador em cima da produção do jogador. É o jogador que se mantém como titular ou não. Não tem por que eu pegar um jogador que está jogando bem e tirar ele do time. Qual é o argumento meu? Não tem argumento você tirar um jogador que está produzindo, né? Então, acho que os dois fizeram um bom jogo passado, se credenciam a começar novamente. Ô Geninho, para esse jogo você ainda não conta com o Marquinhos, né? Que é uma peça importante naquele setor de criação do Avaí, mas você tem à sua disposição outro jogador que pode fazer isso, que é o André Moritz. Você ontem até elogiou muito o André Moritz pelo treinamento que ele vem fazendo. Que importância tem nesse momento, já que você não pode contar com o Marquinhos que está no DM, né? O André Moritz para aquilo que você pensa para dentro do teu esquema de jogo? São dois jogadores mais de organização, né? Os dois sem muita mobilidade. Sem muita mobilidade, tá? É aquilo que eu falei, vai depender muito do encaixe do time. Se o time se encaixar bem, você pode se dar o luxo de ter um jogador que não seja tão rápido, que é o que exige hoje o futebol atual, né? Um jogador que tenha essa qualidade de armação, que faça teu time jogar, mas que também participe mais, né? Os dois têm mais ou menos a mesma característica. São jogadores de muita qualidade, mas são jogadores... O Marquinhos, pela idade, pelos problemas restritos, e até quando ele estava bem, ele já era um pouco assim, né? É um jogador que não é um jogador tão rápido. E o Moritz também, é um jogador grande, pesado, um jogador que tenta a mobilidade, mas tem dificuldade na velocidade. Mas tem uma qualidade de armação bastante grande, um bom chute de fora, né? Então são jogadores que serão importantes. É bom você ter variedade ali, você ter jogadores... o caso do Luanzinho, quando joga por dentro, você tem mobilidade. O Pedro, quando joga por dentro, tem um pouco mais de mobilidade. Então, que você tenha alternâncias, né? O Matheus vem buscando um espaço muito bom, um jogador forte, que marque, que chega na frente, um bom passe. Então, acho que nós estamos bem servidos ali, né? Basta que daqui a pouco a gente tenha a felicidade de escolher a peça certa para pôr. Como eu disse, eu estou chegando, falo para eles, calma que... A gente vai um pouquinho devagar, não pode também ir muito devagar, né? Mas acredito que daqui a pouquinho você tem o feedback total do grupo que você tem na mão, do que o grupo pode te dar. E dentro da necessidade você vai usando um ou outro, e é aquilo que eu falei para vocês. O jogador que de repente vai entrando e vai indo bem, daqui a pouco ele começa. É uma coisa natural. Então quem está jogando, se vê que alguém está entrando bem, tem que se sentir incomodado e falar, poxa, eu tenho que começar a render, que senão... Daqui a pouco eu perco minha cadeira, né? É assim que funciona mais ou menos a coisa. Ô Geninho, no último jogo a gente comentou até sobre as mudanças de característica, o Rodrigão e o Getúlio, né? A tua intenção até, por isso que você falou, talvez, de encaixar um jogador com um pouco menos de mobilidade no setor de meio de campo, a tua ideia, quem sabe, é dar um pouco mais de velocidade no ataque com o Getúlio atuando do lado do Rômulo, quem sabe, ou a tua ideia é de manter o Rodrigão? Não, pode ser. Você passa a ter mudança de jogo. Eu posso, de repente, optar por começar com o Rodrigo. Eu tenho um homem centralizado dentro da área para uma bola aérea, para uma bola de canto levantada para dentro. Se eu entro com o Getúlio, eu tenho movimentação. Eu perco muito esse homem fixo, apesar que o Getúlio tem um bom cabeceio, é um jogador alto, com uma participação muito boa. Ele tem um pouco mais de mobilidade, tá? O Beltrán talvez seja o mais fixo deles, né? Porque o próprio Rodrigo, pelo tamanho, ele não é um jogador muito parado, muito fixo. Eu acompanhei o Rodrigo na época que ele estava no Campinense, só que ele estava um pouquinho mais inteiro, né? Agora a gente está tendo que fazer com que ele chegue na sua melhor forma. É um jogador que incomodava, ele caía pela esquerda, muito pela esquerda, às vezes pela direita. Ele não era aquele jogador fixo, tá? Então é um jogador que tem um pouco de mobilidade. O Beltrán não, o Beltrán é um jogador mais fixo, mais
para a parede, mais para segurar a bola, mais para fazer um 2, mais para um cabeceio. E o Getúlio, mobilidade. Getúlio, muita mobilidade. Getúlio é um jogador que pode ser utilizado até pelo lado. Ele pode ser utilizado pelo lado, fechando. Se você quiser 2 homens, de repente, com velocidade aberta e até com um centroavante, pode jogar Getúlio e Rodrigão, Getúlio e Beltrán, junto com o Rômulo. Podem jogar os 3. Não está descartado, de repente, uma possibilidade assim, de você jogar com um homem de velocidade para um lado, um pelo outro e um centralizado, né? Dando liberdade, porque o próprio Rômulo também fecha. Você passaria a ter mobilidade pelo lado e gente chegando. Isso demanda um pouquinho de tempo, um pouquinho de treinamento, mas não é descartada essa possibilidade, não. Ô Geninho, recentemente o Avaí jogou com o Juventude, né, pela Copa do Brasil lá, venceu 2-0. O que já foi passado para ti? Porque boa parte desse grupo participou daquele jogo, mas é claro que a gente sabe que o Juventude mudou um pouco, inclusive o treinador, né? Mudou bastante. Mudou bastante coisa. Mas mesmo assim, o que já foi passado, conversado daquilo que aconteceu lá, ou nem se leva em consideração? Não, se leva, claro que se leva. Se leva muita coisa em consideração. Os espaços que o Avaí achou, por onde ele jogou melhor. Mas é o que nós falamos aqui, mudou o comando completamente, né? Era o Antônio Carlos, agora o Julinho, são mentalidades completamente diferentes. Com o Antônio era um time mais de toque, com o Julinho é um time mais de ligação direta. Mudaram as peças, ele joga de uma maneira bem diferente, ele joga, como eu estou falando aqui, com 2 homens abertos e um homem centralizado, né? Joga quase que com 3 atacantes mesmo. Então, um jogo diferente, com movimentação diferente, numa situação diferente. Um campeonato diferente, né? Era um mata-mata, hoje é um campeonato um pouco mais longo. Mas, é claro, tudo que foi feito, foi estudado, nos foi passado em informações, e você se baseia muito nessas coisas, né? Se baseia muito naquilo que você fez, porque alguns jogadores do grupo do Juventude permanecem. Então, se ele permanece, a característica individual não mudou. Não. Hoje, em 2014, quando você passou por aqui, desde o começo você falou que o importante não era estar entre os 4 primeiros no começo, e sim lá no final. E foi o que aconteceu, né? No final do ano, o Avaí comemorou o acesso para a primeira divisão. O torcedor está meio chateado, até pelo término do Campeonato Catarinense, como vocês estão na chegada, e pelo começo do Campeonato Brasileiro. Não dá para ensinar o torcedor a ter paciência, mas que recado você poderia dar para a torcida para acreditar novamente nisso que você falou quando você passou aqui em 2014? Aproveito para te perguntar, com esse trabalho de talvez médio prazo para mudar alguma coisa no Avaí, quando você acredita que o time vai poder ter a cara do Geninho? Eu acho que mais umas 3 rodadas o time tem minha cara. Não mais que isso. Não pode demorar mais do que isso. E é bom porque nós vamos ter 3 semanas. Por isso que eu te falo, mais 3 rodadas, eu acho que talvez para o clássico o time tenha um pouco mais da minha cara. Que coincidentemente vão dar essas 3 semanas, né? Eu não mudei a minha maneira de pensar. Eu acho que num campeonato de ponto corrido, um campeonato longo, onde, como era o caso do regulamento anterior do Campeonato Brasileiro, que se classificavam 8 para o mata-mata, você tinha que estar entre os 8 para continuar no campeonato. Depois você ia disputar a chance de ser campeão. E é a mesma coisa em relação à classificação. É claro que se você puder ser campeão, é ótimo. Um título é uma maravilha, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ser campeão. Você tem um título de Série B, né, é uma maravilha. Eu tenho um título de Série B com o Paraná, ele tem um peso um pouco maior do que você ter subido em 3º ou 4º lugar. É um título, né? Mas eu acho que é importante você estar no mínimo entre os 4. E não adianta eu estar nos 4 agora e quando terminar o campeonato eu estar em 6º, 7º. É um campeonato de regularidade. Eu digo, por exemplo, eu não preciso estar nos 4 agora, mas eu tenho que estar pertinho. Porque senão, quando eu for querer correr no 2º turno ou no último terço do campeonato, para ficar entre os 4, eu estou longe, eu não alcanço, eu deixei o pelotão embora, eu não chego mais nele. Então é importante que você vá somando pontos. Se você estiver entre os 4 agora, tudo bem, vamos administrar isso. Vamos procurar ficar entre os 4? Vamos. Não estou dizendo que eu não quero estar. Eu estou dizendo que é mais importante você terminar entre os 4. Mas se eu não estiver entre os 4, quanto mais pertinho eu estiver nos 4, até pelo menos a virada do turno, melhor é. Porque eu acho que o campeonato você decide mesmo, você encaminha a tua classificação com a pontuação que você faz no 1º turno, mas você decide a tua classificação no 2º turno.
Porque ali você já passou por todo mundo, você sabe quem é quem, você já sabe quais são os que vão brigar, porque hoje você chuta o nome de 6 equipes, 8 equipes que vão brigar nos 4. Quando virar o turno, você tem quase certeza quais são as 6 ou 8 equipes que eu acho que vão ser essa média, de 6 a 8 equipes com chances reais de brigar pelo acesso. Obrigado, professor. Obrigado.